Oi, então antes de começar aqui o nosso bate-papo com a Maíra, eu quero dizer que no final desse bate-papo eu tenho um recado bem importante para ti, que na verdade é algo que vai acontecer amanhã. Então, um bom bate-papo aqui para ti e a gente se vê daqui a pouquinho. Tá iniciando aqui. Olá! Vamos começar porque as perguntas tão fortes e tão muitas assim e tão boas também. Uhum. Então sobre o trabalho de parto, né? Assim, sobre os processos, tudo que acontece no trabalho de parto. A gente já selecionou algumas perguntas aqui, enquanto o pessoal estava esperando, o pessoal já mandou algumas questões. E vamos lá, então. Vamos Deixa eu lá. pegar a primeira pergunta aqui, então, já para te fazer. Uma dúvida. Terei meu parto normal humanizado, porém hospitalar. Gostaria de saber qual o momento exato indicado para ir para o hospital, pois pretendo ficar o máximo de tempo possível na minha casa. Uhum. Essa é uma pergunta bem frequente, né? E é difícil, assim, eu poder te falar de longe qual que vai ser o momento exato para ir para a maternidade, né? O que tem que ficar bem atento, assim, é nos ritmos das contrações, para não ir muito cedo para o hospital, porque é muito comum algumas mulheres ficarem em pródromos, né? Que é um trabalho de parto que ainda não está ativo, que são contrações que ainda são um pouco irregulares, que elas não estão ainda muito intensas. Então, esse processo de antes do trabalho de parto ativo pode demorar, né? Algumas horas, às vezes até alguns dias. Então, se tu não vai ter nenhuma doula, ninguém do teu lado, assim, para te orientar, seria legal tu ver quantas contrações que tu estás a cada 10 minutos, né? Então, o trabalho de parto ativo, geralmente a mulher tem umas 3 contrações em 10 minutos. Tá escutando? Tá. 3 contrações em 10 minutos e ver a duração dela. Então, ver se ela tá durando mais de 40 segundos. Então, assim, para ficar mais fácil de identificar, né? Se tem 3 contrações em 10 minutos por pelo menos 2 horas, né? Que não para. E aí, quando tu sentir que tá bem intenso, daí tu vai pra maternidade. Claro que também depende da distância da tua casa pra maternidade, trânsito, né? Se é o horário do rush, tem algumas cidades que isso é bem complicado, né? E pedir para a pessoa que vai estar do teu lado, porque hoje, né, tem a lei do acompanhante, que a mulher tem direito a um acompanhante, seja qual for a maternidade, então, independente disso, tu vai ter direito a um acompanhante, então, de também estar informando essa pessoa, porque às vezes tu vai estar tão no processo do parto, assim, então, sabe, em outro nível, que tu não vai estar conseguindo notar as contrações, quantas contrações que eu vou estar em 10 minutos, sabe? Às vezes a mulher não tá mais num estado de conseguir pensar, então, é legal falar com a pessoa, né, que vai estar te acompanhando, vocês estarem se preparando juntos para esse momento, e a pessoa fazer essa parte mais racional, de estar, né, anotando as contrações. E assim, esse processo de anotar as contrações não precisa ser anotar desde a primeira que teve, sabe? Senão, às vezes vira um livro de contrações, é um pródromos longo, né? Começa a anotar mesmo quando tu vê que elas estão vindo com uma certa frequência, né, com uma certa regularidade e quando elas estão intensas. Se a gente brinca, se a mulher está na dúvida se está em trabalho de parto ou não, ela não está. Não está. Não está no trabalho de parto ativo, né? E assim, se por acaso chegar na maternidade, sei lá, tiver com 1 centímetro, né, tá no comecinho do trabalho de parto ainda, é muito bom mesmo voltar para casa, sabe? Tem mulheres que não gostam assim, mas fui na maternidade e me mandaram de volta para casa. Na verdade, é muito bom, tá? Esse trabalho, estágio inicial do trabalho de parto em casa, né? Poder ficar na sua cama, né? Comer sua comidinha, ir no seu chuveiro, né? Nada como o aconchego do lar mesmo. E quando for para maternidade, uma outra dica é uma posição, né? Posição sentada geralmente é muito desconfortável. Então, a mulher pode ir atrás, né, no banco do passageiro atrás e de quatro. Então, ficar de quatro atrás, né, apoiado atrás do banco. De repente, dá para levar uma bolsa quente junto, de repente, botar já um absorvente pós-parto, um fraldão, uma toalha, porque pode romper a bolsa no meio do caminho, né? Depois, para limpar o banco, vai ser um trabalho. Então, fica a dica, né? De repente, botar uma musiquinha no carro também, tentar fazer essa transição para o hospital de forma mais tranquila possível.
Então, como se saísse, né, de casa, mas continua naquela mesma energia, assim, do processo, né? Pode até ficar de olhos fechados, de sair de casa, chegar no carro, continua no processo e de chegar no hospital e ir direto, né, para a sala de parto, se possível, porque às vezes quebra, né, essa mudança de ambiente, de sair de casa, às vezes chega no hospital, é toda adrenalina de mudança, tem que pegar mala, não pode esquecer daqui, não pode esquecer minha banana, não pode esquecer minha água de coco, e aí muito comum, assim, dar uma parada no trabalho de parto. Quando chega lá, às vezes demora 1, 2 horas para engrenar de novo. Então, cuidar, né, para não vir muito pro mental nessa transição para o hospital. Legal, legal, ótimo, ótima dica essa, Maíra. E às vezes a gente vê que é tipo que nem gato, né? Se tem alguém perto, o gato, ele para o trabalho, né? Assim, ele tem que Por ficar isso no... que ele se esconde bem, né? Tu Então, nunca encontra onde que o gatinho tá parindo, né? Geralmente é embaixo da cama, dentro do armário, num lugar bem escondidinho para ninguém atrapalhar o processo. E a gente, sim. no fundo, é o mesmo, né? Nós somos mamíferos, né? E nesse momento do parto a gente está mais animal do que nunca, num momento muito instintivo, né? Uns momentos mais instintivos, assim, da nossa vida é o momento do parto, é muito primitivo. Então a gente tem essa necessidade de estar se sentindo seguro, né? Seguro, num ambiente acolhedor e sem ninguém, sabendo, assim, que ninguém vá atrapalhar, né? O processo. Legal. Vamos a uma segunda pergunta, Maíra. A Vanessa mandou assim, ó. Olá, Maíra. Existe algum caso específico que o corte no períneo seja realmente necessário durante o trabalho normal? Ou sempre é um caso de violência obstétrica? Existem evidências sobre o seu uso? Então, a episiotomia, ela na grande maioria das vezes não é necessária, né? Eu indicaria a episiotomia só num caso que o períneo esteja muito tenso, o bebê, né? E o bebê precisa sair. Talvez o batimento seja baixo, sabe? E a pessoa precisa acelerar o processo por conta do bebê, mas não por conta do corpo da mulher. É muito raro, assim, tu vê a necessidade por conta do corpo da mulher, né? Então, seria nesse caso, assim, onde o bebê está precisando sair mais rápido, que o batimento esteja um pouquinho mais baixo, a mulher, né, a resistência do períneo está muito grande ainda, e a mulher não está conseguindo, né, fazer essa força para empurrar o bebê para fora. Então, seria nesses casos bem raros, né, porque geralmente o corpo dá conta de se abrir no tempo certo de cada bebê também. Mas seria esse Legal. caso. Então, os Uhum. casos são raros, assim, a uma grande maioria das vezes é considerado, né, uma violência obstétrica, assim, né, se não for consentido, né, assim, pela mulher. Sim, às vezes é prática de alguns profissionais, né? Eles não fazem assim por maldade ou por má intenção, às vezes eles não estão bem informados também, né? Antigamente era comum fazer episiotomia na primigesta, que é a mulher que está tendo o bebê pela primeira vez. Hoje a gente já sabe que isso não se aplica, né? Porque por mais que a laceração, às vezes ela não vai ser reta que nem a episiotomia, às vezes quando tem. Só que geralmente acontece num lugar onde a regeneração é fácil de acontecer. Então, geralmente é a mediana, né, em direção ao ânus, e às vezes lacera em vários lugares diferentes, que realmente para o profissional é mais difícil de suturar, parece mais difícil. Só que para o corpo da mulher é muito melhor, porque é muito mais fácil de se regenerar, né? E o corte, sabe, muito dificilmente vai ser tão profundo e tão grande como o corte que a episiotomia provoca, que é 3 camadas, né? Até a camada muscular. E é um corte lateral, né, a episiotomia. O corpo, ele nunca vai lacerar lateralmente dessa forma como a episiotomia acontece, que a regeneração é muito mais difícil. E a mulher sente muito mais, né, por conta disso. Sente muito mais dor quando é um corte provocado do que quando é uma laceração natural do corpo. Legal, legal. Ótima informação, Maíra. Vamos a uma próxima. Maíra, na sua experiência, você já viu algum parto complicar por causa do tamanho do bebê? Eu já vi casos de
que a gente chama de desproporção cefalopélvica, sabe? Mas nem sempre tá ligado com o tamanho do bebê, sei lá, tem que ser maior de 4 quilos ou maior de 4,5 kg, né? E às vezes acontece de bebê estar encaixado de uma forma que dificulta a descida. Às vezes geralmente o bebê encaixa com essa parte de trás aqui, né? Às vezes está encaixado mais lateralmente. Às vezes ele não consegue fazer o giro que tem que fazer para nascer. Então, mas eu já vi bebê de 4,5 kg nascer, sabe, sem laceração nenhuma da mulher. Então, não é só o tamanho do bebê que influencia, né? Também, às vezes, a mãe é grande, às vezes o pai é grande. E geralmente a mulher produz um bebê do tamanho que ela vai dar conta. É muito difícil ser um bebê muito grande que não passe. Mas existem sim esses casos de desproporção que a gente fala, mas são bem muito raros. Então, só isso não tem como falar antes também do trabalho de parto, né? Do expulsivo, que geralmente só aparece no expulsivo, né? Que é um bebê que tá com dilatação total, mas o bebê não desce pela pelve, ele não desce no canal, não passa pela pelve. Então, isso que a gente chama de desproporção, mas tem que esperar até esse momento para ver, não tem como dizer isso antes. Então, é um mito, assim, né? Fazer uma ultrassom, o bebê tá com 4,5 kg, tá muito grande, tem que fazer uma cesárea. Né? Então, isso é uma falsa indicação, porque a gente só vai saber mesmo até o momento. O problema é que a mulher se assusta, né? Se vê um bebê de 4 quilos. Ah, meu Deus, um bebê de 4 quilos. Melhor nem saber, então, nem faça ultrassom no final, se não tem indicação. Sim. E confiar mesmo que o corpo vai dar conta do bebê que tá aí dentro, né? Legal. Legal. Olha só, Maíra, qual o tempo máximo que o bebê pode ficar dentro da mãe? Existe um tempo de limite máximo? Quantas semanas? De gestação, o que se indica, assim, o que se fala é até 42 semanas de gestação, né? Então, muitos médicos, a partir de 42, já conversam com a mulher para induzir o parto. E alguns a partir de 40, né? Que isso não seria uma indicação correta, né? Se fosse só pelo tempo de gestação. Não sei que tem alguma outra coisa associada. Mas alguns profissionais que passa até de 42 semanas. Mas assim, a partir de 40, de 41, já tem que acompanhar a mulher mais de perto mesmo, né? Ver ela com mais frequência, de repente a cada 2 dias, né? Mais de uma vez na semana, a partir de 41 semanas, né? Para ver como é que tá a vitalidade do bebê, né? A própria palpação já dá para sentir como é que tá a quantidade de líquido, que isso também vai nos dizer como é que tá a placenta, né? Porque um dos medos, assim, é a placenta começar a envelhecer e não tá nutrindo bem o bebê. Então, por isso que alguns médicos já preferem interromper, né, com 42 semanas ou às vezes antes. Mas tem muitas médicos, enfim, parteiras, né, profissionais que atendem o parto que esperam um pouco mais de 42, sim. O que dá para fazer é, né, acompanhar mais de perto, de repente alguns vão pedir algum ultrassom, né, nesse momento para ver como é que tá, né, a vitalidade do bebê, como é que tá a placenta, como é que tá o líquido, para dar mais segurança, para esperar um pouquinho mais. E claro, tudo isso conversando também com a mulher, com o casal, né, porque isso é uma escolha informada e compartilhada, né, essa decisão é compartilhada entre o profissional e a mulher. Se ela quer, se ela sente que tá tudo bem, se o profissional também acha que tá tudo bem, que dá para esperar até um pouquinho mais. Mas, assim, no geral, a maioria dos profissionais, né, só espera até 42. De repente vai induzir a partir daí. Mas é muito pessoal, não tem como dizer é só uma opinião só. Tem que realmente conversar com o profissional que está te acompanhando. A minha filha nasceu com 42 semanas. A gente ficou nas 42 semanas. Mas o curioso é que deu 9 meses certinho. Eu não sei se tem a ver com a questão da lua, porque diz também que a lua também tem uma influência, né? Assim, o que já ouviu falar sobre isso? É muito comum isso, sabe? De achar que já tá passando da data, já tá com 42 semanas, e quando o bebê nasce, quando tu vai fazer o exame físico do bebê, ele não tem 42 semanas. As características físicas. É como aconteceu com a tua filha, né? Que a gente vai ver, fazer o exame de capurro, que são algumas características, né?
como é que tá a pele, como é que tá a orelhinha, como é que tá o pezinho, se a pele tá descamando, tudo isso a gente vai avaliar, né? E aí vai nos dizer qual que é a idade real do bebê. Então, por isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes parece que pelas contas está com 42, só que na realidade é 40, né? Legal, legal. É que Fazer a avaliação bem individual, né, de cada mulher. Se tá, né, parece que tá tudo bem com placenta, líquido, o bebê tá bem reativo, né, se tá se movimentando bastante, tu mexe, o bebê movimenta, quer dizer que o bebê, ele tá muito saudável ali dentro, ele tá recebendo tudo que ele precisa, né? Porque se o bebê não tiver, geralmente é um bebê que não tá mais se mexendo tanto, né, já tá dando alguns sinais que realmente ele não tá recebendo tudo que precisa dentro da barriga, né? Então, os estudos mostram que aumenta um pouco o risco de mortalidade, né? Apesar de ser bem baixo. Por isso que o protocolo muitas vezes já é induzir, né? A partir de 41 a 42. Mas aí, se tu vê bem individualmente, né? Traz mais segurança também pro profissional e pra mulher. Não colocar todo mundo no mesmo saco, né? E falar que tem que ser assim. Então, eu gosto de fazer esse atendimento mais individualizado mesmo. E tem formas naturais, né, de estar induzindo parto. Para, né, chegar até 42 semanas, vamos pensar então o que a gente pode fazer, né, dar um pouco mais de caminhada, fazer amor, né, porque fazer amor estimula a liberação de ocitocina. Olha que ótimo isso aí. É, muito boa, uma dica bem gostosa. Chá de canela, gengibre, não? Tem chás, em relação à relação sexual também, claro que a mulher sente prazer, o bebê também sente, né? O sêmen do homem, ele tem prostaglandina, que é a mesma substância que tem no comprimido que se usa para induzir o parto. É um comprimido de misoprostol que se coloca no colo do útero para ajudar a trabalhar o colo do útero, né, para se abrir. E o sêmen do homem, ele tem essa mesma substância. Então, por isso que fazer amor é muito bom, né? Tem chás também, né? Chá de canela, gengibre, pimenta, fazer um chá que estimule bastante. Pontos de acupuntura, ou dá para fazer acupuntura mesmo, né? Homeopatia. Mas claro que não vai fazer isso 40 semanas por ansiedade, né? Então tem que observar bem como é que é, e o que tá precisando, né? O que será que tá faltando? Qual que será? Às vezes é um medo, sabe? Medo da entrega, medo do parto, medo da dor, medo da maternidade. O que tá além disso, né? De não estar o trabalho de parto desencadeando. Né? Às vezes é algo mental mesmo, que a mulher tá segurando. Não, peraí, não quero ainda, né? Tá muito bom tá grávida. Sou o centro das atenções, o bebê tá aqui dentro, protegido, né? É muito complexo todo esse processo, não é só... Não tem só uma resposta, né? Tem que ver a mulher como um todo mesmo, o que está acontecendo ali. Legal, Maíra, muito bom. Essas nuances todas, assim, né? Vamos falar outra pergunta aqui, Maíra. Olá, Maíra, estou com 31 semanas e meu bebê ainda não virou. Já ouvi várias coisas do meu médico. Do meu médico que fez o ultrassom e da minha parteira. Gostaria de saber até quando o bebê pode virar e o que implica o fato dele não virar. O bebê ainda tem tempo para virar, tá? Então, não se desespere, primeira coisa. Tem bebê que vira mais pro final mesmo, bebê que vira com 34, 35 semanas, 36. Então, não precisa, né, ficar desesperada. E se por acaso o bebê não virar até 36 semanas, por exemplo, tem alguns exercícios que dá para fazer, né? Tem um site que mostra bem direitinho, passo a passo, os exercícios, de ficar mais em posição invertida mesmo, né? A cada 2 horas, em uma posição invertida. Se quiser, pode me mandar depois um inbox que eu passo para ti. Mas ficar tranquila, sabe? Às vezes a gente fica tão ansiosa desnecessariamente mesmo. Daqui a pouco ele vai virar sozinho. E se não virar, a gente dá uma ajudinha, entendeu? Tem esse exercício, tem outras dicas também, dá para colocar, né, uma lanterna embaixo do ventre, né, para ver a luz, um sininho, andar com um sininho para ver e ir atrás do sininho. Tem várias coisas que dá para fazer para ajudar o bebê a virar, né, mas não precisa, dá para esperar tranquilamente nesse momento.
E aí, se por acaso com os exercícios, quando tudo isso não virar, dá para fazer uma manobra de versão externa também, que algumas pessoas fazem, alguns profissionais fazem, que é de virar o bebê por fora do útero. Isso é bom, né, com umas 35, 36 semanas fazer, que o bebê ainda está mais solto, e ainda não está tão grande, né, então tem mais espaço para fazer essa versão. Aí tem que conversar com a tua parteira, né, ver se ela indica alguém, ou se ela mesma faz. E se por acaso não virar, tem bebê que é incrível, tem bebê que quer nascer sentado, né, não tem jeito. Tu vira, às vezes faz a versão, o bebê vira de novo. Faz a versão, o bebê volta para a posição sentada de novo. Aí é avaliar, né? Se tu tá afim de ter o parto pélvico, que chama. Então, essa é uma possibilidade também, uma variedade de posição. Né? Hoje em dia que a gente fica muito alarmado por conta disso, mas né, antigamente se fazia o parto pélvico tranquilamente, era mais uma posição do bebê nascer. Então, é realmente conversar, né, com um parteiro ou médico, ver se eles fariam um parto pélvico e realmente se informar, né, se quer encarar esse desafio. Tem alguns vídeos de parto pélvico na internet, até tem um do Além do Olhar, não sei se vocês colocarem em algum lugar do congresso, de um parto pélvico bem lindo no hospital. É só realmente ter um profissional que saiba e ter a tranquilidade de acompanhar um parto pélvico, né? Porque é um parto que se usa muito pouco as mãos, não pode ficar puxando o bebê, né? A mulher tem posições que facilita, então a gente chama de hands off. Quanto menos mãos usar, melhor. O bebezinho encontrar o seu caminho e não fazer né, esse reflexo de flexão. O bebê precisa estar com o pescocinho bem encostadinho no queixo, né, saindo. Enfim, então é se informar, né? Muitas coisas. Mas é possível o parto pélvico também se o bebê não virar. Sim, Maíra, muitas coisas. Assim, tem muitas perguntas ainda no chat. Mas assim, pessoal, a Maíra tem compromisso logo após agora. Então, a gente vai né, agradecer assim, a Maíra pela presença. Maíra, se tu precisar sair agora em função do teu compromisso, sei que tu tens agora. A gente agradece, então, a presença do pessoal. Então, muito legal. Maíra, vou te deixar aí. Então, gente, muito obrigada. Espero ter esclarecido um pouco das dúvidas de vocês. Tá, tchau. Obrigadão. Um abraço, gente. Até breve. Boa noite. Bom, espero que você tenha gostado e aproveitado, né, esse bate-papo que a gente fez com a Maíra. Então, se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo na página para a gente saber a sua opinião sobre esse assunto. Bom, na verdade, eu tenho uma notícia bem legal para compartilhar contigo. E é algo que a gente vem há uns 6 meses trabalhando nisso. E foi um trabalho que surgiu a partir de uma pesquisa que a gente fez com mais de 2.000 gestantes. Então amanhã eu vou fazer um hangout, né, falando sobre esse assunto e te mostrando o que é isso, que eu tenho certeza que você vai gostar, que vai ser útil para você. Então fique ligado nos seus e-mails aí, que amanhã eu te aviso certinho e a gente vai se falando. Valeu, um abraço.